paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Quantos estão alegres no Senhor? Amém. Você pode ter chegado aqui pela circunstância triste, decepcionado, mas só o crente pode dizer que mesmo que as circunstâncias elas falem o contrário, mas o nosso coração tem alegria, porque a nossa alegria não depende de circunstância. A nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, que mora, habita em nós. Amém? Amados, uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez, nesse final de semana, com essa igreja tão abençoada, junto com o pastor desta igreja, servo de Deus, pastor Levi Libarino, esteve em Joinville, foi muito usado por Deus na nossa escola de obreiros lá, e nós ficamos com saudade, a igreja do Senhor lá, que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Levi, a irmã Wanda e toda a diretoria, o corpo de obreiros dessa igreja. Trago o abraço do nosso pastor presidente mais uma vez, pastor Sérgio Melchior, que tem muito estima ao Senhor, e também do nosso coordenador, pastor Juari José Carles, coordenador discipulado. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e esta igreja, que também é muito pujante e que faz um trabalho extraordinário para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou emocionado, amados irmãos, em ver que esta igreja está comprometida com evangelismo, discipulado e missões. E isso alegra a nossa alma. Que Deus possa continuar abençoando esta igreja. Faço menção aqui também do pastor Eliomar, que é o pastor do Departamento de Missões, pastor Neucindo, e ontem estava aqui o coordenador do discipulado, né, o pastor Edson. Hoje eu não vi ele por aqui, mas a serva de Deus, a irmã Elizabeth, que ontem se despediu do departamento, uma serva de Deus que já conhecemos desde 2015, que Deus possa abençoar grandemente a vida da querida irmã e toda a sua família. E uma alegria conhecer os missionários ali da Espanha, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Ali está a serva do Senhor, que ontem também falou aqui. Eu me emocionei, fiquei muito alegre pelo trabalho desenvolvido lá e como Deus tem prosperado naquele lugar, vidas que têm sido salvas através da instrumentalidade da pessoa de cada um de vocês, dos pais que estão lá. Que Deus possa continuar usando vocês poderosamente lá e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amados, eu quero convidar, com a permissão do pastor Levi, a igreja a estar de pé. Vamos ler um texto da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, o versículo 1 até o 10. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. O meu coração está queimando esta palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para transmitir à igreja do Senhor aqui nessa noite. E o anelo da minha alma é que a palavra do Senhor ela encontre guarida no teu coração e você possa sair daqui nessa noite tocado pelo poder de Deus através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1. Quantos acharam, digam amém. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E
tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pai, aqui está a tua palavra, que tu ministrou ao meu coração para compartilhar com a tua noiva. Esta palavra, Senhor, ao ser verbalizada, ela possa, Senhor, encontrar guarida no coração do teu filho e da tua filha. E que o adversário, Senhor, não venha obstruir, não venha, Senhor, desviar a atenção, mas que esta palavra, Senhor, possa produzir frutos para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Podeis tomar assento, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, este bandeirante do evangelho da igreja primitiva, ele tinha na sua alma, no seu coração, uma chama que o incomodava a levar a mensagem do evangelho não somente a uma cidade, não somente a uma aldeia, não somente a um vilarejo, mas o coração de Paulo envisionava, olhava o mundo da época, e ele ficava, eu penso, olhando os textos bíblicos, imagino que Paulo, nas suas orações, ele colocava diante do Senhor o desejo, o anelo da sua alma, de alcançar muitas cidades, muitos lugares, pela pregação do evangelho, pelo ensino da palavra de Deus, pela proclamação do evangelho de Cristo. E ele, quando vem trazido por Barnabé para a igreja de Antioquia, lá no capítulo 13 deste livro que acabamos de ler, nós percebemos que o Senhor, já desde a eternidade, escolhendo Paulo, quando ele se manifesta para ele a caminho de Damasco, e ele diz para Ananias que aquele era um vaso escolhido, que levaria o evangelho de Cristo para os gentios. Agora em Antioquia, junto com Barnabé, servindo eles ao Senhor, a igreja de Antioquia entende que aqueles homens precisavam ir além, atravessar não só as divisas da cidade de Antioquia, mas eles irem mais longe, serem enviados para uma viagem missionária. E todos aqui que leem a Bíblia Sagrada sabem que nessa primeira viagem missionária, Deus fez coisas extraordinárias através desses 2 homens. Esta viagem missionária, a primeira, começa com Barnabé sendo líder e Paulo sendo o seu auxiliar. Mas na segunda viagem, inverte, porque Deus tinha uma obra específica através da vida de Paulo. E nessa segunda viagem, Paulo já vislumbrava a cidade de Éfeso. Ele já queria implantar ali uma igreja. Ele já queria ali proclamar o nome do Senhor Jesus. Mas lendo a Bíblia Sagrada, vemos que o próprio Deus impede que ele, nessa segunda viagem, comece essa obra nessa cidade. Tudo tem o tempo de Deus. Nós precisamos entender que mesmo que os nossos propósitos sejam nobres, mesmo que o anelo da nossa alma seja anelos que
compactuam com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, mas isso não significa que ainda é o tempo, porque Deus é soberano e Ele sabe qual é o tempo para cada momento da nossa vida, para aquilo que Ele quer nos usar. Na segunda viagem ainda não era o tempo, mas agora chegou o momento em que Paulo se dirige à cidade de Éfeso. E por que é que ele escolhe a cidade de Éfeso? Paulo, ele era um missionário estrategista. Ele sabia que a cidade de Éfeso seria uma base missionária que alcançaria toda a província, sendo ela a capital da Ásia Menor daquela província. Ele sabia que a partir dali o evangelho chegaria com mais rapidez a todas as cidades que orbitavam essa capital da Ásia Menor, que era Éfeso. Amados irmãos, a cidade de Éfeso, naqueles dias de Paulo, tinha aproximadamente 200.000 habitantes. Era uma cidade muito conhecida, porque nessa cidade havia o templo da deusa Diana. O contexto social daquela cidade indicava uma cidade idólatra. As pessoas vinham de todas as partes para conhecer o templo da deusa Diana, um templo suntuoso, com mármore branco, suas torres ornamentadas de ouro, e as pessoas vinham para ali de todos os lugares, não só para venerar a deusa Diana, mas aquele território do templo também era um terreno aonde aquelas pessoas que cometiam crimes, que estavam para serem julgadas, elas tinham esse álibi que se elas corressem e chegassem no território do templo da deusa Diana, elas estariam livres da imputação ou da cobrança do crime que fizeram. Então a cidade de Éfeso, ela também recebia pessoas de baixa índole, de índole duvidosa, e não só o templo da deusa Diana caracterizava a sociedade daquela cidade, mas também era uma sociedade sincretista. Era conhecida a cidade de Éfeso pelas cartas de Éfeso, que eram livros de magia, onde as pessoas vinham, compravam como um amuleto para o seu relacionamento amoroso, para a proteção dos filhos, e as pessoas usavam aquilo como um amuleto para se proteger. Era crença. E nesse contexto chega Paulo, um homem que caminhava com Cristo, um homem cheio do Espírito Santo, mas um homem também com o coração apaixonado por almas. E eu observando o missionário aqui falando que os espanhóis, eles querem primeiro conhecer, e eles têm o prazer, e eles desejam primeiro ser ouvidos. E é muito importante, eu gostei muito da sua colocação, em que é preciso ouvir as pessoas para saber onde é que elas estão situalizadas, e a partir dali então aplicar a palavra de Deus. E Paulo, quando chega em Éfeso, ele encontra 12 crentes meia boca, ele encontra 12 crentes que tinham recebido parte dos rudimentos da fé, e Paulo então quer ouvi-los, e ele pergunta para aqueles 12 homens: em que batismo vocês foram batizados? E eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo entendeu em que fase da vida espiritual aqueles 12 homens estavam vivendo. Ele percebeu que aqueles homens, eles receberam uma parte do evangelho, não propriamente o evangelho, porque o batismo de João
Era o batismo do arrependimento que apontava para o Messias. Mas Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, ele já estava do outro lado do Calvário. Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário. Jesus já tinha dado o brado na cruz dizendo: está consumado. Ele já tinha consumado a obra redentora. E agora ele já estava ali diante daqueles 12 homens dizendo: não, o batismo de João, ele está para lá do Calvário, mas o Calvário já veio, o Calvário já se manifestou. Então eu vou agora trazer para vocês o evangelho na essência. E ele então começa a explicar para aqueles homens o plano de salvação. Aleluia! E quando eles ouvem de Paulo a mensagem, aí se completa a mensagem do cristianismo, porque a mensagem do cristianismo é, primeiro, arrependimento, segundo é fé, terceiro, se concretiza no batismo, e por último, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Essa é a essência da igreja. Então, quando Paulo termina de explicar o plano salvífico, eles são batizados. Não agora no batismo de João. Eles recebem um discipulado para discípulos. Aleluia. Paulo entra na cidade de Éfeso trazendo um discipulado para discípulos. Aqueles 12 homens eram discípulos, mas só tinham recebido partes dos rudimentos da fé. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, não permanecem, porque às vezes falta um comprometimento meu e seu, de caminhar com essa pessoa, de ensinar a palavra de Deus para ele tete a tete, aleluia, compartilhar o evangelho de Cristo para ele, na mesa da sua casa, lá na empresa, na hora da refeição, você explicar a palavra de Deus, e ali o Espírito Santo vai gerando fé no coração dessa pessoa, e de repente a luz brilha, e ele diz: é isso que eu quero, é Cristo que eu preciso na minha vida, e ele passa a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aleluia! E diz o texto que Paulo coloca a mão sobre eles. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo entendia que o mundo espiritual naquela cidade era um mundo espiritual onde o reino das trevas imperava. O trono de Satanás estava ali. Era um ambiente muito contrário à proclamação do evangelho. E Paulo entendia que para a palavra de Deus ter êxito naquela cidade, era necessário não só ele ser cheio do Espírito Santo, mas as pessoas que o Senhor ia colocando diante dele, também precisavam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Então ele impõe as mãos, e diz o texto, que eles foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas, e profetizavam. Oh, meus amados irmãos, aí Paulo se agiganta. Ele diz: opa, eu cheguei sozinho aqui. Aleluia. Mas agora eu tenho 12 homens. E não era 12 homens meia boca, não. Era 12 homens cheios do Espírito Santo. Era 12 homens que estavam com o fogo do Espírito até o tutano. Eles: agora sim, agora eu vou para a sinagoga, agora eu vou enfrentar, aleluia, os religiosos, agora eu vou levar discipulado para religiosos. Eu vou entrar na sinagoga e vou aplicar um discipulado completo, 3 meses, todo sábado. Lá estava Paulo pregando. Imagina, irmãos, Paulo pregando, e rodeado dele aqueles 12 homens, cheio do Espírito Santo. Usa Paulo, Jesus, usa ele, dá sabedoria, coloca a palavra na boca dele, aleluia, dá graça para ele, Senhor. Olha lá, tem um olhando feio para ele. Jesus, trabalha no coração daquele homem, está endurecido, aleluia. E foi 3 meses. Diz o texto que um grande número creu, apesar de haver resistência por alguns, mas um grande número creu. Já não eram 12. Funcionou o discipulado para religioso. Irmãos, eu fui chamado para orar por uma moça
que veio do convento, ela estava no convento, mas ela ficou doente, em depressão, e veio para casa para passar um tempo para se cuidar, para recuperar-se. E naquela angústia, ela se lembrou que ela foi na igreja dos crentes num casamento, foi a única vez que ela foi. Mas mesmo num casamento, ela sentiu algo do céu. Ela sentiu algo diferente. E agora, vivendo essa crise, ela pede para a mãe se podia vir um pastor orar por ela. E chegou ao meu conhecimento, e eu fui então, eu com a minha esposa lá orar. E quando chegamos lá, irmãos, imagine uma moça que veio do convento, você já pode imaginar como é que era o lar, a casa, como de qualquer outra pessoa desse ambiente. A idolatria, as imagens, tudo por ali. Chegamos, conversamos com ela, oramos. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou ao meu coração: propõe para essa família um estudo bíblico da palavra de Deus. Quando terminei de orar, eu disse: nós temos um estudo bíblico que tem por título Conhecendo o Amor de Deus, baseado no Evangelho de João. A gente faz esse estudo durante 12 semanas, uma vez por semana, 1 hora por dia. E eu percebo que você estava no convento, então você gosta de ler a Bíblia. Ela disse: sim. Você não quer continuar estudando a Bíblia? Ela disse: eu gostaria. Mas como assim? Eu disse: através desse estudo bíblico. Aí a mãe dela disse: eu quero. Já se adiantou. Eu disse: opa, Deus está nesse negócio. Aleluia. Aí a irmã dela disse: eu também quero. Ela disse: então, já que a mãe quer, a minha irmã quer, eu também quero. E começamos lá, irmãos, eu e a minha esposa, falar do amor de Jesus através desse estudo bíblico. Quando nós chegamos na 3ª semana, eu olhei lá do portão, eu disse para minha esposa: elas tiveram um encontro com Jesus. Eu estou vendo o brilho no Espírito Santo no rosto delas. Eu já entrei cumprimentando com a paz do Senhor. A paz do Senhor, elas levaram susto. Como é que o senhor sabe que nós viramos crente? Eu disse: eu estou vendo o brilho do Espírito Santo no rosto de vocês. Aleluia! Jesus transformou aquela família. Quando terminamos o estudo, eu nunca precisei dizer que tinha que fazer qualquer coisa, mas quando terminamos aquele estudo, não havia mais imagem alguma naquela casa. Ali estava a presença de Deus. Aleluia! E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Paulo sai da sinagoga e ele vai agora para uma escola de um certo tirano. Ele trouxe discipulado para discípulos, ele trouxe discipulado para religiosos, e agora ele traz o discipulado para o povão. Ele vai para uma escola de um certo tirano. Esse homem certamente tinha ali um ambiente de estudo, e que ele não usava aquele ambiente das 11 da manhã às 4 da tarde. E ele disse: olha, se tu quiser usar, a Bíblia não diz, eu estou aqui conjecturando a conversa dos dois. Se tu quiser usar, o tempo livre é das 11 da manhã às 4 da tarde. Por quê? Porque a cultura naquela época do povo era trabalhar cedo até as 11. Das 11 em diante era o momento do almoço e de tirar aquele sono. Havia um ditado que poderia se encontrar um cidadão de Éfeso acordado à 1 da manhã do que achar ele acordado à 1 da tarde. E Paulo disse: eu quero. Às vezes a gente acha muitos empecilhos e dizer: poxa, mas esse horário, dentro dessa cultura, quem é que vai vir aqui ouvir? Quem é que vai ter disposição? Mas quando Deus tem propósito para com um bairro, para com uma rua, para com uma cidade, aleluia, para com uma nação, Deus, Ele capacita e Ele usa aonde houver o recurso disponível. E Paulo então ocupa aquele tempo, das 11 às 4 da tarde, todo dia. 2 anos, discipulado para aquela multidão, ensino da palavra e proclamação da palavra. Irmãos, aqueles 12 crentes com Paulo, cheio do Espírito Santo, mais aqueles que se converteram na sinagoga, já era uma congregação que nem a de Ferreira.
cheio da graça, reunido para glorificar o nome do Senhor Jesus, e o Paulo discipulando aquela gente, todo dia, todo dia, todo dia. Sabe o que Deus começou a fazer? Deus começou a confirmar aquela obra com sinais extraordinário. Lucas, um médico, ele faz questão de destacar que eram milagres extraordinários. Milagre não salva, mas milagre abre a porta para o maior milagre, que é o milagre da salvação. Você está aqui nessa noite e você recebeu o maior milagre que um ser humano pode receber, que é o milagre da salvação. A enfermidade, quando você é curado, ela te dá só mais alguns anos de vida, mas a salvação em Cristo Jesus, ela nos garante vida eterna. Você pode levantar a tua mão ao céu e dizer: Jesus, eu te agradeço por esse milagre. Deus começa a agir, aleluia, e a notícia vai chegando em todos os recônditos daquela província, e alguém disse: olha, eu fui lá, e tu me conhecia, olha, e eu estou curado, aleluia. Aí aquela pessoa acamada dizia: ah, quem pudesse ir lá, ah, quem pudesse ir lá. E aquela outra pessoa cheia de empatia, de amor: eu vou dar um jeito, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Dava uma espiadinha, via um lenço do Paulo caindo, pegava, nem pedia licença, levava o lenço, aleluia. Não era amuleto não, e nem base para hoje alguém pegar essas estratégias para que o Senhor faça milagre, não, porque nem Paulo sabia que eles pegavam aqueles aventais, aqueles lenços, só sentia falta quando acabava o culto. Mas as pessoas, quando tocavam a virtude de Deus que acompanhava o ministério de Paulo, trazia cura e libertação, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Urabacalabachandaraia. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele ainda cura. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele ainda transforma. Eu não sei como é que tu chegou aqui hoje, eu não sei como é que está o teu corpo físico, mas eu posso te dizer que o Jesus que você creu é o mesmo que Paulo pregava, e ele está aqui nessa noite, e ele pode te curar aí agora. Levante a tua mão e seja tocado pelo poder de Deus agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Não importa qual é a tua enfermidade, se tu crê, se tu crê, se tu crê, agora, nesse exato momento, Jesus te toca para te curar. O evangelho de Cristo é o poder de Deus. Eu e o presbítero Almeri começamos a discipular um casal, irmão Ivo e a irmã Kátia. Na quinta semana, a irmã Kátia disse: pastor, semana que vem a gente não vai poder ter o nosso encontro, o discipulado. Por quê, irmã? Porque eu vou passar por uma cirurgia. Cirurgia do quê, irmã? Ah, eu não contei, porque isso mexe muito comigo, por isso eu não contei para o pastor. Eu estou com meus 2 seios tomados de nódulos. E quarta que vem eu vou passar pela cirurgia, pela retirada deles. Eu disse: ah, sim, irmã Cátia, tudo bem, compreensível, imagine. Mas eu vou dizer uma coisa para a irmã. O Cristo que nós estamos aqui apresentando é um Cristo vivo. E Ele está aqui, eu disse para ela. Ele está conosco. Ele disse na sua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E Ele está aqui conosco.
E nós vamos orar pela senhora. E vamos apresentar a sua causa diante do Senhor. E oremos por ela. E fui embora. Na quarta-feira eu não fui, como combinado. Na quinta-feira, no culto à noite, eu olho a irmã Cátia entrando na igreja, com um envelopão desse tamanho, e ela vinha sorrindo. E eu disse, ué, essa mulher ontem ia ser internada para a retirada dos seios, e ela chega, e ela sorrindo, eu disse, ô irmã Cátia, não era para a senhora estar internada? Ela disse, era. Mas ontem, às 6 da manhã, quando eu fui internada para os preparativos, 9 horas da manhã o médico chega. E ele disse, dona Cátia, como é que a senhora está? Ela disse, pois é, estou aí. Na mão de Deus. Ele disse, então tá, vamos fazer mais uma mamografia para ver como é que está, para nós mexer na senhora. E veio o resultado, e ele olha a nova mamografia e a antiga, e ele disse, dona Cátia, não se incomode, nós vamos fazer mais uma. Fez mais uma, veio as duas novas e a antiga. Ele dizia, dona Cátia, eu nem sei o que dizer para a senhora, mas não vai ter cirurgia hoje. E ela disse, por quê, doutor? Porque olha aqui, no antigo, os seus seios estavam cheios de nódulos, mas aqui não tem mais nada. Alecatore baixéria, rione carramando locostuide rebaixandaraia. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para aqueles que creem. Aleluia! Não há problema impossível que Ele não possa resolver. Aleluia! Uramacando lebaixarabacandalaia. Irmãos, Paulo expulsava os demônios, e aquilo tomou conta. E aí quando a verdade chega numa cidade, porque aquela cidade estava dominada pela mentira, pelo engano, pela idolatria, mas a verdade chegou. E quando a verdade chega, Satanás tenta colocar os seus agentes, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos obreiros. E aí 7 filhos de Cefas começaram a ver que aquilo parecia que dava popularidade. Mas evangelho não é popularidade. Evangelho é renúncia. Evangelho é intimidade com o Pai. O resto é consequência. Hoje está se apresentando aí o evangelho dos likes, o evangelho da eminência. Mas as coisas não acontecem diante das câmeras. As coisas acontecem lá no vale. As coisas acontecem lá no lar. As coisas acontecem dentro dos hospitais. As coisas acontecem lá na empresa. Urabaxerebacandalaia. Vamos entrar na onda. Esconjuro-te em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios disseram, opa, a gente sabe quem é Paulo. Ele dá uma dor de cabeça tremenda para nós. A gente sabe quem é Paulo, e a gente conhece o Jesus que Paulo prega, mas vocês a gente não conhece. Ele contou rebaixarabacandalaia, porque os verdadeiros discípulos de Jesus são conhecidos no céu, na terra, embaixo da terra, no inferno. Aleluia, porque os discípulos de Jesus, eles recebem a autoridade do Pai, eles recebem a autoridade daquele que tem comunhão. Ele disse para os discípulos, lá no versículo 16 de Mateus 28, e os 11 foram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando eles chegam lá, Jesus aparece entre eles, e Jesus disse, aleluia, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Jesus é a fonte do poder. Ele é o poder. E Ele me dá autoridade.
Eu não sou a carreta de 30 toneladas, mas eu sou o guarda que com um apito digo para, e aquela carreta de 30 toneladas para. Isso é autoridade que Deus dá para aqueles que creem no seu nome e que caminham com Ele, tem intimidade com Ele. Deus te dá essa autoridade. Tome posse e use para a glória do nome do Senhor. Quando a igreja entende essa visão, quando a igreja ela vai ao encontro das pessoas, toda a cidade é impactada, toda a sociedade é impactada. As pessoas chegavam nas lojas para levar uma lembrancinha da deusa Diana, mas de repente foi escasseando esses clientes, porque eles chegavam em Éfeso e alguém dizia: opa, veio conhecer o templo da deusa Diana? Não, eu vim aí participar de um culto na escola de um certo tirano, e lá tem um homem chamado Paulo. Diz que esse homem é muito usado por Deus. Diz que esse homem, ele prega e os corações se derretem. Diz que esse homem, enquanto ele ministra, as pessoas são curadas. E eu fui até ali ver o templo da deusa Diana, mas ela tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve. Eu até tentei conversar com ela, mas não tive êxito. Mas agora eu estou indo lá, nesse culto, onde o irmão Paulo prega. Chegava lá, a palavra tocava, conhecia o Cristo vivo, e alguém dizia: não vai comprar? Eles: não vou comprar, porque a lembrança que eu estou levando não vai na mão, ela está dentro da minha alma. Eu estou com meu coração fervendo, eu estou com meu coração explodindo. O Espírito Santo passou a habitar em mim, e eu estou indo como uma tocha para a cidade onde eu moro. Urabagalabachandaraia. Está com problema no casamento? Sim. Eu vou falar com o meu vizinho ali, que ele tem as cartas de Éfeso, e elas são tira e queda. Dá um jeito no amor, protege e vai resolver esse teu problema. Ô vizinho, tu tem aquela carta de Éfeso? Não. Como não? Não. Eu tinha, mas eu entrei numa crise, e aquela carta não resolveu. Aí me disseram que em Éfeso tem um homem cheio de Deus. Eu fui lá, e quando cheguei lá, ouvindo a palavra, primeiro eu encontrei o Cristo que ele prega, e segundo, eu fui tocado pelo poder desse Cristo. E eu não tenho mais esse livro, não. O que tu fez? Eu fiz o que todos fizeram. Levamos lá para ele, e foi feita uma fogueira. E era tanto livro, que era uma quantia de 50 mil denários. Ou seja, 150 anos de trabalho de um homem, aleluia, que foi queimado. E por que foi queimado? Porque aonde o livro chega, os livros dos livros chegam, os livros são queimados. Você tem uma palavra poderosa, você tem uma palavra, aleluia, na tua mão, que não é simplesmente um livro, mas essa palavra aqui, pastor Levi, é espírito e vida, espírito e vida, espírito e vida. As pessoas não estão esperando um curso teológico na casa delas, apesar de eu amar teologia. Elas estão esperando relacionamento. Elas estão esperando ver como é que tu ora, como é que tu se comporta, como é que é o crente, como é que o crente ora, como é que ele reza, como é que ele lê a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, ele diz: meu Deus, eu já li esse texto, mas eu não li assim, eu não sei o que aconteceu. Parece que quando ele lê, isso ganha vida. É claro, porque essa palavra é espírito e vida.
Eu estava discipulando um homem, e ele deu um murro na mesa, um italianão. Eu disse: hoje eu vou apanhar por amor a Cristo. Ele envermelhou e deu um soco, e a lágrima começou a descer dos olhos, e ele olhou para mim, e ele disse: por quê? Por que não me explicaram? Estava aqui. Eu disse: não te preocupe, porque Deus tem o seu tempo, e hoje chegou o dia dessa palavra se tornar viva no teu coração. Aquele homem teve um encontro com Cristo, porque a palavra se revelou a ele. A CUT dos dias de Paulo resolveu fazer um movimento. Vamos para a rua. Vamos pegar faixa aí, cartaz. A CUT de Éfeso reuniu todos os sindicatos. Demétrio, o presidente da CUT. Temos que fazer alguma coisa. Ninguém está vendendo nada. Não sei o que aconteceu. Vamos fazer. E fizeram, irmãos. Foram para a rua, botaram cartaz, gritaram, fizeram movimento, mas não adiantou, porque aonde o evangelho chega, chega para ficar. Em 1968 a ADF se instalou aqui, e ela se instalou para ficar. Lá na Espanha a igreja chegou para ficar, porque onde a palavra chega, ela chega para ficar. O que Deus fez na cidade de Éfeso foi tão extraordinário, que depois de Jerusalém e Antioquia, a igreja mais importante foi a igreja de Éfeso. Ali passou Timóteo, ali passou João, dali Paulo escreveu cartas para Timóteo. Quando pastoreava, Paulo escreveu 1ª e 2ª epístola. Daquela cidade, João escreveu as 3 epístolas e o evangelho de João, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo soprando aqui. Com a permissão do pastor Levi, eu quero convidar a igreja a estar de pé. O fogo do Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo sopra neste lugar aqui. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: o Espírito sopra onde quer. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está incendiando o teu coração. Enquanto eu estou pregando aqui, o teu coração está fervendo. Enquanto eu estou pregando aqui, tu estás dizendo: como eu amo Cristo, como eu amo o Evangelho, como eu desejo ser um vaso, aleluia, para levar o Evangelho. Mas antes de Ele trabalhar através de ti, Ele quer trabalhar em ti. Existem pessoas hoje aqui, enquanto eu pregava, o Espírito Santo revelou meu coração. Existem pessoas aqui passando pela enfermidade da alma, sem poder dormir. A depressão tem tomado conta da tua alma, mas Jesus está aqui. Eu sinto Ele aqui. Oh, o Espírito do Senhor, Ele gera vida, e o Espírito Santo vai soprar em ti, e vai gerar vida em ti aqui nessa noite. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nessa noite, que já são salvas, e desejam fazer alguma coisa para o Senhor, e se sentem impelidos para isso, mas hoje não estão vivendo um momento em que
dá condições, porque estão passando por uma crise de enfermidade, seja física na alma, seja no lar. Jesus está aqui nessa noite para trabalhar na tua vida e no teu coração. Aonde tu estás, vem à frente, eu quero orar por você aqui agora. Há uma unção do Espírito Santo aqui para te curar nessa noite. Há uma unção do Espírito Santo, aleluia, para te dar vida. Lemandarabashuri candalaia. Levanta a tua mão onde tu estás. Há uma graça divina se manifestando aqui. O céu está aberto. O céu está aberto aqui nessa noite. Rimando candarabashéria. Riamando la suricandalaia. Aleluia. Jesus vai dar um sono para alguém aqui nessa noite. Riamando cotolemandarabacharabacandalaia. Jesus vai dar coração novo aqui nessa noite. Jesus vai desentupir artérias aqui nessa noite. Jesus vai tocar no teu corpo físico. Jesus vai tocar na tua alma, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para quem é essa bênção? É para aquele que crê. Jesus disse para Marta: se tu crê, tu verás a glória de Deus. Tu queres ver a glória de Deus? Tu queres ver a glória de Deus operando em ti? Aleluia. Então coloque a tua fé em ação e venha, porque Jesus vai tocar no teu corpo. Você que está saudável aí no banco, aí em cima da galeria, estenda a mão para cá, porque Deus te deu autoridade também. Aleluia. Jesus me deu autoridade, sim. Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tem poder de Deus aí na tua vida, estenda a mão para cá. Depois eu quero fazer um segundo apelo bem rápido. Pai, Tu és o mesmo. Os teus filhos estão aqui diante do Teu altar. Toca neles agora, Jesus. Toca na vida do teu servo e da tua serva agora. Do alto da cabeça à planta dos pés. Uragamandácia. Alaianturi bashere bacalamandaraya. Rimando contore mandele bachara bacandalaia. Envia os teus anjos que são ministros daqueles que hão de herdar a salvação. Para tocar, Senhor, cirurgicamente no corpo do teu filho e da tua filha. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Olha aqui para mim. No poder do nome de Jesus. Tome posse agora. No nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todo nome. Volte para o seu lugar crendo no poder de Deus. O meu segundo convite, e aqui eu encerro, é por você que veio aqui hoje pela primeira vez. E enquanto eu pregava, você sentiu um toque de Deus que você nunca sentiu. Você sentiu impelido a ter uma mudança de vida
através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer um apelo para ti aqui agora. Aonde está a pessoa que deseja entregar a sua vida para Cristo? Saia do seu lugar e venha aqui diante do altar do Senhor. Hoje eu vim para entregar a minha vida ao Senhor. Nós, a igreja, iremos orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Você veio aqui hoje não porque alguém somente te convidou. Aqui está a primeira pessoa. Aonde está a segunda pessoa? Que não veio aqui porque alguém convidou, mas veio aqui porque o Senhor te trouxe com o seu braço forte. Muitas coisas tentaram te impedir de chegar aqui, mas o poder de Deus se manifestou, mesmo que tu não percebeu, e fez tu chegar aqui nessa noite. Aonde está? Aqui está a segunda pessoa. Aonde está a terceira pessoa que deseja entregar a sua vida a Cristo? Nós queremos orar por você. Aleluia. Cristo deseja hoje transformar a tua vida, te dar vida nova, aleluia, tirar o fardo pesado que tu carrega, e Ele vai te dar um fardo leve, um jugo suave. Aonde temos a terceira pessoa, Dela Bacharabagaia, Rimandalacataramandalaia. A igreja ora em espírito, porque esse é o momento de batalha espiritual. Esse é o momento em que as trevas tentam segurar, mas em nome de Jesus as cadeias que te prendem, eu as repreendo no nome do Senhor. Saia do teu lugar e venha. Nós vamos orar por ti. Igreja do Senhor, estenda a mão para cá. Tchalabacandalaia. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, este homem e esta mulher que vieram hoje, Senhor, diante de Ti, não diante dos homens, mas diante de Ti, entregar, Senhor, a sua vida a Ti. Perdoa os nossos pecados, os seus pecados. Oh, lava no Teu sangue precioso. E escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. Sintam-se eles abraçados por Ti. Sintam eles o Teu afago. Sintam eles o Teu amor, a Tua compaixão. Aleluia. Sintam-se eles leve para a glória do Teu nome, Jesus. Do Teu nome, Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Por essas vidas que se entregaram para Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu coração está alegre. Eu estou muito alegre. Estou alegre no Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade do Senhor nos dar a confiança desse altar. Deus possa continuar abençoando esse ministério, a sua vida. Aleluia. E o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado através dessa igreja.